Bem-vindos ao iTalk, sou o Chris Burns e nesta edição substituo o Alex Taylor. O governo britânico planeia um referendo nos próximos 4 anos sobre se o Reino Unido deve permanecer ou não na União Europeia. As últimas sondagens mostram um país muito dividido, com apenas uma escassa maioria a favor da saída da UE. Para responder às suas perguntas, Daniel Hannan, do Grupo Parlamentar Conservadores e Reformistas Europeus. Temos várias questões. Comecemos pela Bélgica. Olá, chamo-me Lionel e sou belga. Se o senhor é um eurocético, por que é deputado no Parlamento Europeu? Sr. Hannan, por que é que quer morder as mãos que lhe dão de comer? Sim, perguntam-me muitas vezes isso e não de uma forma tão diplomática. Há duas respostas. Primeiro, é suposto ser uma Assembleia de Representantes e estou surpreendido com a quantidade de eurofederalistas que acreditam que é um Parlamento para todo o continente, quando na verdade é apenas representativo. Não pretendo nem por um minuto que as minhas visões sejam partilhadas por alguém do meu círculo eleitoral no sudeste de Inglaterra. Até podem nem ser partilhadas pela maioria das pessoas do meu círculo eleitoral. Vamos descobri-lo depois das eleições, mas são certamente partilhadas por algumas pessoas. E é estranho, e eu penso que é um argumento um pouco inquietante, dizer que só se pode participar numa legislatura democrática se pensar de uma maneira particular. Temos outra questão de uma cidadã espanhola. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre os britânicos. Olá, chamo-me Carmen, sou espanhola e a minha questão é porque é que os britânicos estão a dar lições sobre economia e moral ao resto da Europa? E o Daniel sabe tudo? Parte do problema do projeto europeu é que diferentes países, com visões diferentes de como a sociedade e a economia deviam funcionar, alcançaram compromissos que não satisfazem ninguém. E é por isso que eu seria muito mais feliz se a Grã-Bretanha vivesse sob as suas próprias leis e não tentasse aconselhar qualquer país vizinho sobre como gerir as suas questões. E que tal fazer concessões para ser parte de um todo maior e mais poderoso? Eu ficaria muito mais feliz se cada país tomasse as suas próprias decisões, sobretudo em relação a questões domésticas. Seria uma resolução mais democrática e mais satisfatória para todos os países se eles restringissem a cooperação europeia a assuntos de uma natureza transfronteiriça genuína e, depois, nas suas políticas domésticas, tomassem as suas próprias decisões. Mas, porque eu não quero pregar sermões, não me cabe a mim dizer à Bélgica, à Espanha e à Alemanha para o fazer. Se eles quiserem partilhar a sua soberania, boa sorte. Eles serão capazes de confiar na nossa boa vontade, nos nossos mercados abertos, na nossa aliança militar, mas não deveríamos comprometer a nossa democracia ou regatear a nossa independência. Deveríamos antes ser bons vizinhos do que maus inquilinos. Outra questão de Espanha. Quanta influência deve ter o Reino Unido na União Europeia, quer dentro ou fora? O meu nome é Adam. Os britânicos pensam que a City está a perder poder no seio da União Europeia. Se deixarem a UE, considerado o espaço mais importante a nível económico mundial, não irão perder ainda mais influência? O que pensa? Esta ideia de que temos de fazer parte de um grande bloco para ser próspero, se isso fosse verdade, a China seria mais rica do que Hong Kong e a Indonésia seria mais rica do que Singapura. A forma como se tem sucesso no mundo é aplicando o regime fiscal e regulador certo, não por pertencer a um grande bloco específico. E para ser completamente claro sobre isto, ninguém no Reino Unido está a sugerir que não devemos comprar, vender e negociar com os nossos amigos e aliados no continente. Não ouvi esse argumento a ninguém. Na verdade, no outro lado do canal, mesmo as pessoas que estão mais a favor da saída, no Parlamento Europeu, até elas estão a favor de uma espécie de participação ao estilo da Suíça. Mas quanto é que a porta estaria aberta aos trabalhadores britânicos se o Reino Unido não estivesse na União Europeia? Esta é a próxima questão de uma mulher em França.
Sou a Isabel, sou francesa e queria saber o que vão fazer as centenas de milhares de britânicos que vivem e trabalham na Europa se a Grã-Bretanha sair da União Europeia. Está preocupado que a porta se possa fechar aos britânicos que trabalham no continente? Lembro-me muito bem de britânicos que viviam e trabalhavam no continente antes de o mercado comum ter existido. Havia centenas de milhares de britânicos em Espanha antes de a Espanha se ter juntado à União Europeia em 1986 e podem alcançar-se acordos bilaterais sobre estes assuntos sem se precisar de ser membro da União Europeia. Uma das grandes falácias neste argumento é que aqueles que estão contra o funcionamento de Bruxelas estão, portanto, contra a cooperação internacional. Não estamos. Queremos as relações mais próximas que for possível entre os diferentes países, mas isso deve ser contratado com base em acordos democráticos e intergovernamentais entre países amigos. Tenho uma pergunta de uma cidadã belga sobre a forma como o senhor vê a União Europeia. Chamo-me Julie, sou belga e queria saber porque é que diz que a União Europeia não é uma democracia, não é progressista, mas é elitista. É isso que pensa, que a União Europeia não é democrática? Há uma velha piada em Bruxelas que diz que se a União Europeia se candidatasse a ser um Estado-membro, seria rejeitada, porque não é suficientemente democrática. É uma situação extraordinária e não se torna aceitável apenas porque nos acostumamos à passagem do tempo, que os poderes legislativo e executivo devem estar concentrados nas mãos dos 27 comissários, que são invulneráveis à opinião pública. Mas isso está a evoluir. Esse é o lado executivo, mas há também o lado legislativo que está a ganhar poder através do Tratado de Lisboa e por aí adiante. Aqui chegamos a um problema fundamental com a maneira como concebemos a democracia, porque a democracia não é apenas um direito periódico para pôr uma cruz num boletim eleitoral de 5 em 5 anos. A democracia também depende da relação entre o governo e os governados, de uma afinidade, de uma fidelidade entre as pessoas que aprovam as leis e as pessoas que devem obedecê-las. Agora isso acontece dentro de um Estado-nação, em Portugal, na Suécia, no Japão e no Canadá. Poucas pessoas se sentem europeias da mesma maneira que alguém se sente japonês e canadiano. E o problema de se tentar e criar instituições estaduais que não sejam sustentadas por um sentido de nação é que se acaba com um governo alienado das pessoas que não tem sentido de legitimidade pública e estamos prestes a ver, aparentemente, o espetáculo dos deputados a votarem o orçamento em segredo porque não se atrevem a fazer publicamente o que estão preparados para fazer em privado, o que não é receio de democracia. Uma democracia requer demos, uma unidade que identificamos quando usamos a palavra nós, e se tirarmos demos da democracia, ficamos com kratos, o poder de um sistema que tem de obrigar por lei o que não pode pedir em nome de patriotismo. Estamos a ficar sem tempo, gostaria de continuar o debate durante mais meia hora, mas há uma última pergunta que eu gostaria de fazer. A pergunta do Cédric sobre imigração. Olá, eu sou o Cédric, de nacionalidade belga, e tenho uma questão para vós. O que pensa da política de imigração em Inglaterra comparado com o resto dos países de leste? O que pensa? Eu era um apoiante da imigração do resto da União Europeia. Acredito na livre circulação laboral. Penso que há receios acerca do abuso de benefícios que são comuns a um certo número de países da Europa Ocidental e que não estão limitados ao Reino Unido. Mas essas coisas podem ser resolvidas através de uma clarificação sobre o tipo de direitos a que se pode aceder quando se chega e durante quanto tempo se terá de pagar para o sistema antes de começar a beneficiar dele. Eu não desafiaria a base fundamental da livre circulação do trabalho. Acho que é uma boa ideia e eu não aceito que seja anti-europeu ser crítico deste tipo de coisas. Considero-me muito europeu. Falo francês, espanhol. Tenho vivido e trabalhado em todo o continente. O que eu quero é o que penso que foi a maior contribuição da Europa para a felicidade da humanidade, que é a evolução do governo parlamentar e a liberdade sob o domínio da lei. O meu desacordo com a União Europeia é que ela virou as costas a essas coisas. Daniel Hannan, muito obrigado por ter participado neste programa. Até para a semana. Until next time, I'm Chris Burns. Thanks for watching.